Pronto, gravando, todos prontos, né? Bom, gente, vamos iniciar Seminários ENAD 2022, promovido pelo Departamento de Economia. Sou a professora Denise Chagas, e a parte que me cabe é Economia Industrial. Bom, Economia Industrial, conforme vocês já estudaram, ela tem uma vertente heterodoxa, né, alternativa, dentro da microeconomia. Então, por se tratar de algo, digamos assim, alternativo, né, a parte hegemônica é a parte ortodoxa, que vocês estudam em Micro 1 e Micro 2. Ao ler as provas do ENAD, eu percebi que pouco se trata sobre economia industrial, tá? Então, vejam, eu consultei as provas, né, de 2006 para cá, certo? Até 2018, e só consegui levantar duas questões que a gente poderia fazer a relação com o conteúdo de economia industrial, tá? O restante é ortodoxo mesmo. É o pensamento hegemônico, né? E então é uma prova, essa parte da microeconomia ela é toda ortodoxa, tá? É baseado na microeconomia neoclássica, que vocês estudam na Micro 1 e na Micro 2. Por isso, eu sugiro, né, que vocês gastem mais energia realmente recapitulando os conteúdos de Micro 1 e Micro 2, e não da economia industrial, tá? Porque pouco se trata sobre economia industrial, exceto em dois anos, duas edições, que a gente pode fazer, assim, uma certa analogia com o conteúdo da economia industrial. Mesmo assim, vocês vão ver que vai ter muito mais a ortodoxia presente, tá? É tanto que eles vão trazer o pensamento de Schumpeter, né, que é o autor que eles citam, que o Schumpeter a gente trabalha em economia industrial, né, mas eles criam uma equação, tá, com base na discussão schumpeteriana. Então, tem um viés ortodoxo, tá, impregnado, assim, na prova do ENAD, nessa parte de microeconomia. Mas veja só, o que é que eu pensei, né, enquanto estratégia, já que já estava reservado o horário para mim, para eu passar para vocês. A gente vai trabalhar as duas questões, né, uma sobre o pensamento schumpeteriano, né, com o viés ortodoxo, e a outra sobre o mercado de crédito, né, que o mercado de crédito também é algo que o Schumpeter, né, na sua teoria de desenvolvimento, ele também evidencia, tá? Mostrando que é importante, tanto a inovação como o crédito, né? Para promover o desenvolvimento, tá? Então, o que eu pensei enquanto estratégia, já que, inicialmente, o meu planejamento era o quê? Era pegar as questões do ENAD e trabalhar com vocês, né? Ser algo bem assim, bem pragmático, tá? Mas, infelizmente, não será possível, porque nós só temos duas questões. E aí, como a gente tem essa reserva de 2 horas, que eu acho que eu não vou chegar tanto, eu vou recapitular o conteúdo do Schumpeter, de modo resumido, tá? Porque vai que cai a Schumpeter novamente, né? Porque a gente sabe que essa discussão de inovação, ela é presente, né? Ela é importante dentro do, da promoção do desenvolvimento econômico, tá? Então, vamos recapitular Schumpeter, né? Vai que eles tratem sobre Schumpeter, né? Lembrando que tem a releitura dos neo-schumpeterianos, mas aí, como é algo bem mais heterodoxo, eu acho que realmente, assim, a probabilidade é muito baixa de cair no ENAD, né? Ao ler todas essas edições anteriores do ENAD, tá? Então, coloco o Schumpeter aqui para vocês, para a gente recapitular de modo resumido, e aí a gente trabalha as questões, tá? As duas questões. Gente, ficou alguma dúvida? E veja, no decorrer da aula, vocês podem intervir, tá? Vocês podem clicar aí no ícone da mão, ou colocar mensagem no chat, tá? Ou ligar o microfone, fiquem à vontade, tá? Eu tô visualizando aqui vocês, então a interação é muito bem-vinda, ok? Então, vamos seguindo, né? Deixa eu colocar aqui certo. O Jonathan colocou, ok.
Pronto, tá aqui, seminário Zenad, vamos lá. Então, conforme eu disse para vocês, né, a gente vai recapitular o Schumpeter, tá? E aí, lá em Economia Industrial, né, tá lá na terceira unidade, no ponto 4, certo? Que trata sobre implicações dinâmicas da concorrência, né? Porque Schumpeter é o autor que vai trazer dinamicidade para sua análise, né? Ele é um teórico brilhante que cria a teoria da concorrência, tá? Bom, a inspiração do Schumpeter é no Marx, né, e no Hayek, tá? E então ele vai avançar aí no entendimento do funcionamento da concorrência, né, e suas implicações dinâmicas, tá? O Schumpeter ele vai dizer que vai se contrapor à microeconomia neoclássica, né, quando ele diz que ele parte da ideia marxista de que o capitalismo está em permanente mutação, portanto, para ele não faz sentido estudar condições de equilíbrio, né? Mas sim quais são as forças que fazem com que esse sistema econômico, o sistema capitalista, esteja em permanente mutação, tá? Então, perceba, ele não tem uma visão neoclássica, né? Então, ele parte da visão marxista, conforme eu falei para vocês, né? Então, é um sistema em movimento, né, expresso no contínuo desenvolvimento das forças produtivas e que tem no processo de concorrência motor. Então, o que é que faz girar esse sistema capitalista? Vai ser justo que o processo de concorrência entre grandes empresas, que estão lutando para sobreviver num ambiente hostil em permanente mutação, que é o sistema capitalista. Tá? Então, nesse processo de lutar por sobreviver, de valorizar, na busca da valorização do seu capital, as empresas vão fazer com que o sistema capitalista esteja em permanente mutação. Bom, então, é a concorrência que está na base aí do processo de acumulação e concentração de capital, né, que vocês já estudaram também isso, que o sistema capitalista, ele tende à concentração e centralização do capital, tá? E é justo a partir desse processo de concorrência entre grandes empresas, né, nessa luta pela sobrevivência e valorização do seu capital, é que nós temos esse sistema concentrando cada vez mais, tá? Então, há essa tendência intrínseca, né, são variáveis endógenas ao sistema capitalista que faz com que esse sistema esteja em permanente mutação e tenda à concentração de capitais, tá? Então, é uma lógica interna da concorrência entre capitais como processo de formação e dissolução e consolidação de vantagens, né, comparativas e posições monopolísticas, que é outra questão que o Schumpeter coloca, né, porque, veja, dentro do viés neoclássico, a gente tem o quê? A busca pela o quê? Pela competitividade, não, pela concorrência, né, a valorização da concorrência. Já dentro desse viés heterodoxo, a gente vai ter o quê? Ele vai falar que, na verdade, nessa luta pela valorização do capital, nessa luta pela sobrevivência, as empresas até conseguem ocupar posições monopolísticas, né, quando elas são inovadoras, tá? Que foi o caso, por exemplo, da Netflix, né? A Netflix, ela vem com a sua ideia inovadora do serviço de streaming, né? E aí revoluciona o mercado, né? TV a cabo, tá? E revoluciona de tal modo, né? Porque ela consegue ganhar na quantidade, ela vende esse serviço de streaming muito barato, né? Quando comparado ao serviço de TV a cabo. E aí ela usufrui, né? Do benefício de um monopólio, porque só ela, né? Oferecia esse serviço de streaming tão barato. Mas aí vocês viram que, passado determinado período de tempo, foi o que aconteceu, outros concorrentes imitaram, né? Hoje a gente tem Globoplay, a gente tem a Amazon Prime, né? É o império da Disney, gente. A Disney tem o Disney Plus, né? Então, perceba o quanto essas posições monopolísticas, né, elas ocorrem, mas ocorrem temporariamente. O próprio Schumpeter, que é o chamado pai da inovação, ele vai reconhecer isso, tá? Bom, seguindo. Bom, Schumpeter, ele data de 1942, né, sua principal obra, a Teoria da Concorrência, tá? Ele vai destacar aí o caráter progressivo ou não estacionário, como eu disse para vocês, ele vai se contrapor a essa ideia do equilíbrio, né, entre, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí, movimentar, que eu estou olhando muito para baixo, né? Não estou conseguindo, tá aqui, tá fixado, deixa eu ver como é que eu fixo em mim, peraí. Não, mas aí ficou muito baixo, pequeno. Deixa eu ver se eu consigo. Só um instante, viu, gente? Não, estou conseguindo, não. Deixa eu desfixar. Tá.
De vez em quando o Google Meet trava umas ferramentas. Bom, continuando. Estava falando aqui desse caráter progressivo, né, do próprio sistema capitalista, tá? E assim, vai depender de fatores endógenos, como eu disse para vocês, é intrínseco ao sistema capitalista esse processo de centralização, né, concentração de capitais, certo? Então, ele é um sistema evolutivo em permanente transformação, porque essas empresas, na luta pela sobrevivência e na busca pela valorização do seu capital, a gente vai ter a gente vai ter essa transformação, né, no próprio sistema, tá? A produtividade é crescente porque são empresas, né? A gente está falando de mercado concentrado, tá? A ideia é essa, são grandes empresas, né? Porque o mais comum, digamos assim, é que a grande empresa seja progressista, inovadora, né? A pequena empresa pode inovar, claro, tá, gente? Claro que ela pode inovar, mas isso, digamos assim, são exceções do sistema, né? O mais comum são grandes empresas tecnológicas que rotineiramente investem em ciência, tecnologia, né, em inovação e, portanto, elas conseguem, no processo cumulativo, tá, difundir inovações no mercado, tá? Então, esse sistema, pela sua própria natureza, não pode estar estacionário. Não está estacionário por quê? Porque essas grandes empresas sabem que se ela não inova, os seus concorrentes o farão, tá? Portanto, é uma empresa que rotineiramente investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bom, o Schumpeter ele vai defender que a teoria econômica deve centrar-se no entendimento dessas forças que movem o sistema capitalista, né, e não identificar a situação de equilíbrio, isso aí eu já falei para vocês, né, a ideia é essa, que de fato não se foque nessas situações de equilíbrio, né, segundo a escola neoclássica, tá? Mas realmente se busca entender que forças são essas que movem o sistema capitalista, né? E aí isso já está claro para a gente, tá? Porque ele fala, né? Ele argumenta que o motor que faz mover esse sistema capitalista é o processo de concorrência entre empresas, tá? Vamos seguir. Bom, então, né, essa é a base dessa dinâmica transformadora do sistema capitalista, né, a concorrência entre empresas como elemento propulsor, na forma da concorrência, né, que se põe na luta pela sobrevivência, tá? Porque é outra questão que ele vai se contrapor à escola neoclássica. O Schumpeter, ele coloca que ele se contrapõe àquela premissa neoclássica de que em todo o processo de tomada de decisão, a empresa tem que buscar a maximização do lucro, né? E aí Schumpeter diz, olha, não, tá? A prioridade para a empresa não é a maximização do lucro, é sobreviver nesse ambiente hostil e em permanente mutação, que é o sistema capitalista, tá? Então, percebem aí o contra-argumento dele para a escola neoclássica, tá? Então, as empresas lutam para sobreviver, né? E outra coisa, assim, como é que ela luta, né? Ela luta a partir de quê? A partir das suas inovações, né? A partir de inovações que elas vão difundindo no mercado, tá? Essas inovações a gente vai estudar em slide posterior, que ela tem um conceito amplo, tá? Tanto que ele vai destacar aqui que é de qualquer tipo, tá? São inovações, mas eu chegar lá no slide em slide subsequente, que a gente vai trabalhar o conceito de inovação, que é um conceito amplo, que inclusive é utilizado pela nossa instituição oficial que mensura a inovação no Brasil, que é o IBGE, né? Ele tem uma pesquisa, a Pintec, que vai mensurar a inovação nas empresas, tá? Então, ele parte também desse conceito amplo de inovação, já colocado pelo pai da inovação, que é o Schumpeter. Bom, então, o Schumpeter entende essa concorrência como processo de ruptura e transformação, tá? Isso está no âmago, né, do próprio dinamismo capitalista, né? São forças endógenas que fazem com que esse sistema capitalista esteja em permanente mutação. Veja, ele se contrapõe à premissa neoclássica da maximização do lucro, mas ele tem
né? Claro, ele deixa claro aí o papel central que a busca do lucro extraordinário ou de monopólio temporário cumpre na introdução de inovações. É óbvio que se uma empresa está investindo em ciência, em tecnologia high-tech, né, em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, é óbvio que ela quer obter um lucro extraordinário. Então, ela quer sim, mas veja, ela não quer a qualquer preço, né? Ela não tem aquela visão assim fechada, tal como se coloca pela escola neoclássica, né, da busca pela maximização do lucro. Tá? Para ele, o que é prioritário para a empresa não é maximizar lucro, ela quer um lucro alto, ela quer um lucro extraordinário. Mas antes disso, ela quer sobreviver, tá? Ela luta para sobreviver nesse mercado que está em permanente mutação. Bom, e tem um ambiente hostil, nós vamos já falar concorrência, então há hostilidade, há rivalidade entre as empresas, e ela sabe que se ela não inova, outras o farão, e aí ela pode perder espaço de mercado, ela pode, inclusive, se tornar menos competitiva, né? Então, de fato, faz parte da rotina dessas grandes empresas que têm capital para tanto, né? Investir em ciência, tecnologia e inovação. Bom, então a gente tem aqui a relevância das implicações, né, do processo de inovações para análise da dinâmica do capitalismo. Então, perceba, essa luta pela sobrevivência das empresas vai estar baseada em inovações, né? Daqui a pouquinho a gente chega no conceito de inovação. Vamos seguir. Gente, qualquer dúvida é só falar, tá? E aí tem um conceito importante, hein, Schumpeter? Tá? Que quando ele fala que a concorrência é o motor do processo incessante e endógeno de mutação, né, do sistema capitalista, ele vai denominar isso de destruição criadora, e é um conceito tanto antagônico, né, como assim, destrói e cria ao mesmo tempo, né, o que é isso? Destruição criadora, vamos entender no próximo slide. A gente tem aqui, olha, o Schumpeter, ele vai entender o capitalismo como um sistema que se transforma independentemente de fatores endógenos, isso aí a gente já viu, é endógeno, né? É o processo de concorrência entre empresas que faz com que esse sistema capitalista esteja em permanente mutação, tá? Isso é resultado do processo de inovação criado endogenamente pelas próprias forças da concorrência, né? Pois esta aparece, como já insinuado, por Estádio. Estádio é um outro autor que a gente estuda lá em economia industrial, né? Porque Estádio ele já traz um certo dinamismo para sua análise, mas enfim, no Enado nunca caiu Estádio, eu acredito que muito difícil de cair, certo? Porque já é um autor muito heterodoxo, né, já tem um viés bem heterodoxo, e assim, se estuda basicamente ele uma vez, né, o Schumpeter não, o Schumpeter vocês revisam em outras disciplinas também, né, então, assim, o peso do Schumpeter é muito mais forte do que o do Estádio, tá? E, então, vamos lá, vamos voltar aqui para eu não me perder. Bom, Schumpeter entendeu o capitalismo como um sistema que se transforma independentemente de fatores exógenos, como resultado do processo de inovação criado endogenamente pelas próprias forças da concorrência, pois esta aparece como uma busca para aprofundar assimetrias, e a inovação é fonte poderosa de geração de assimetrias. Então, o Schumpeter, ele vai partir de um dos pilares teóricos da economia industrial, que é o quê? A heterogeneidade entre empresas, tá? E aí ele vai falar que é justo a partir desse processo, né, onde as empresas estão inovando, onde as empresas estão difundindo inovação no mercado, é que nós teremos o quê? O aprofundamento de assimetrias, de diferenças entre empresas, né? A gente terá as empresas, que o Estádio ele coloca, as empresas, uma hierarquia entre empresas, as empresas melhor posicionadas, que são aquelas empresas progressivas, aquelas empresas inovadoras, e teremos também as empresas pior posicionadas, tá? E justo a inovação, que é a arma que a empresa utiliza nessa luta pela sobrevivência no ambiente hostil e permanente mutação, né? É essa arma, a inovação, que é uma fonte poderosa de geração de assimetrias, né? A gente sabe que as empresas inovadoras, as empresas que difundem inovação no mercado, de fato, elas vão acumulando vantagens competitivas, né, frente às concorrentes, tá? Por isso que faz parte da rotina dessas empresas investir em inovação. E aqui,
No Brasil, a gente sabe que não tem essa cultura, né? O empresário, ele não tem uma cultura voltada para o desenvolvimento de inovação. Totalmente diferente do japonês, do americano, né? Do alemão, certo? Ele já tem uma cultura mais voltada para a inovação. Por isso que é importante aí a gente ter um ambiente, né, propício, e aí cabe a ação do Estado. Mas veja, esse é um viés heterodoxo, né, que vocês estudaram lá em economia industrial, então, como a prova do ENAD na parte de microeconomia está bem ortodoxa, então não quero confundir vocês, né, que vocês estão voltando aí para essa discussão ortodoxa. Vamos lá para o slide 8. Bom, o conceito, né, de destruição criadora que eu falei para vocês que a gente iria estudar, tá? Então, esse processo de destruição criadora colocado pelo Schumpeter, né, parte da ideia de que o capitalismo, pela própria natureza, é uma forma, um método de mudança econômica, tranquilo, já revimos isso hoje, né, ele não apenas nunca está, mas nunca pode estar estacionário, tá? Porque existe esse processo de dissolução, de concentração de capitais, justo a partir desse processo de concorrência entre empresas, que as empresas estão lutando para sobreviver, e estão buscando a valorização do seu capital, então, óbvio que nós teremos aí um processo dinâmico, né, dentro do sistema capitalista. Bom, e o impulso que inicia e mantém o movimento dessa máquina capitalista decorre, esse aqui é o conceito amplo de inovação que eu falei para vocês, olha, a inovação não é apenas um novo produto, pode ser, né, bens de consumo, mas podem ser novos métodos de produção, o transporte, novos mercados, novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria. Tá? Pode ser, inclusive, quando o IBGE ele vai mensurar a inovação nas empresas, ele considera a inovação apenas a utilização de novas máquinas e equipamentos, tá? Porque a ideia é que a inovação, ela aumente a produtividade da empresa, com isso se reduza o custo unitário de produção e se amplie a lucratividade da empresa e ela se torna mais competitiva no mercado. Tá? Então, é isso que a inovação faz. Então, se cumpre esse papel, sejam novos produtos, né, novos serviços, novos métodos, novas formas de se transportar, né, canais mais eficientes de comercialização, de distribuição, de vendas em larga escala, tudo isso é inovação, né? Aquilo que é novo para a empresa, inclusive, né? Que o IBGE parte dessa ideia. Porque no Brasil, que é um país que não tem essa cultura voltada para a inovação, se a gente, eu já vi pesquisa apontando que se a gente considerasse a inovação apenas aquilo que é inédito para o mundo todo, na gente, o nosso índice seria de zero, né? O índice para inovação, certo? Porque é difícil, né? Você criar algo assim inédito para o mundo, tá? Impossível não é, mas é muito difícil, né? Sobretudo num país cuja cultura não é voltada para a inovação, tá? Mas a simples imitação, a simples transferência de tecnologia, né, novas máquinas, novos equipamentos que vão refletir numa melhoria da competitividade da empresa, isso se reflete em inovação. É tanto que quando o IBGE mensura a inovação no Brasil, ela parte dessa ideia, tá? De que a inovação precisa ser inédito para o mundo, mas tem que ser novo para a empresa, né? A ideia é essa, que a empresa implemente algo que lhe reduza o custo unitário de produção, aumente sua lucratividade e aí se constitua numa vantagem competitiva que ela vai ter frente às demais empresas, frente aos seus concorrentes, ok? Então, precisa ser inédito para o mundo, para o mercado, né? Mas apenas inédito para a empresa. Bom, estas inovações representam um processo de mutação industrial, né, que de modo incessante revoluciona a estrutura econômica a partir de dentro. Vamos para o caso, só para a gente ilustrar esse conceito de destruição criadora, Uber, né, o aplicativo Uber. A gente sabe que revolucionou, né, esse mercado de táxi, certo? Porque se veio com preço muito mais baixo, né, do que se pagava em táxi. Então, de fato, o que foi que aconteceu? Com a criação desse aplicativo Uber, a gente vai ter o quê? Essa revolução nesse setor, né, de táxi, a partir de dentro, incessantemente destruindo esse setor, né, incessantemente criando um novo setor, né? É tanto que hoje as empresas de táxi também têm aplicativo,
não é isso? Então, percebam, e aí começou com Uber, mas hoje a gente tem 99, né? A gente tem aplicativos até para entrega de cargas, tal, tem moto, né? Tem helicóptero, né? Tinha o Uber Eats, que eu acho que já fechou, né? Parece que fechou, ou foi 99 Food, eu não lembro qual foi dos dois que fechou, certo? Mas, enfim, perceba, se criou uma nova estrutura, se criou um novo setor. Por isso que a inovação é isso que ela faz. Ela destrói a velha estrutura, destrói o velho setor e cria-se um novo setor. Hoje a gente tem esses aplicativos aí de entrega, né, ou de transporte, seja de pessoas, seja de carga, né, que de fato barateou bastante aí esse meio, né, esse meio aí de locomoção. Ok, gente, vou seguir, viu? Estão caladinhos, espero que não tenham nenhuma dúvida. Vamos para o slide número 9. Bom, o Schumpeter ele vai enfatizar aí que a introdução de novos modos mais eficientes que os velhos tornam estes obsoletos. De fato, aquele serviço de táxi convencional caro, ele, né, passou, certo? Hoje a gente sabe que eles atuam, né, com descontos, né, de 30%, tal, o preço de fato teve que baixar, porque, e hoje, inclusive, até para você comprar um ponto de táxi, né, antes era algo bem caro, 50 mil, 100 mil, não lembro, tá? Mas hoje eu nem sei se tem mais, né, ponto de táxi, acho que nem tem mais, certo? E se tiver, tá muito baixo o valor. Então, nós temos a introdução de novos modos mais eficientes que os velhos, né? Isso leva a implicações importantes, tá? Então, por isso, o Schumpeter, ele vai concentrar esforços no estudo desses efeitos dinâmicos da concorrência, né? Em particular sobre as estruturas industriais e sobre a organização das empresas, né? Esse é o seu foco de estudo, tá? São esses efeitos dinâmicos. Ele não busca condições de equilíbrio, né? Porque para ele não existe equilíbrio. Para ele, o sistema capitalista está em permanente mutação. Tá? Graças a esse processo de concorrência entre empresas que estão lutando para sobreviver nesse ambiente hostil e em permanente mutação. Vou hidratar aqui. Então, outra questão que o Schumpeter coloca também é que esse processo de transformação, né, eu falo que ele está em permanente mutação, mas ele tem a ideia de que se processa de forma incessante, mas ocorrem surtos, né? Isso é endógeno, e ocorrem surtos. Porque, veja, não é sempre que se cria um novo aplicativo, que foi Uber, não é sempre que se cria uma Netflix, tá? Então, são surtos, né? São surtos. Esse processo de destruição criadora, ele ocorre em surtos, tá? Agora, percebam, a inovação, eu estou tratando para vocês de uma inovação radical, mas a inovação ela pode ser incremental. Uma inovação incremental é uma simples mudança, tá? Que vai melhorar o produto, vai melhorar os canais de transporte, de comercialização, de distribuição, né, de organização, tá? Pode ser uma simples mudança de layout, uma simples mudança na embalagem, né? Veja, a Apple faz isso, né? Quando ela lança todo ano seus novos modelinhos de iPhone, certo? Então, às vezes a mudança entre um modelo e outro, né, é muito pouco. Mas se você perceber, esse é um processo cumulativo, porque se você considerar o modelo do iPhone há 5 anos atrás, você vai ver que teve muita mudança, né? Era só uma câmera. Hoje nós temos quadricâmera, né? 4 câmeras no iPhone. E tem marcas que têm 8 câmeras, parece, né? Então, enfim, perceba, esse mercado, a partir dessas inovações incrementais que o próprio Schumpeter coloca que são importantes também, tá? Ele vai se revolucionando, ele vai mudando, porque é um processo, esse processo de geração e difusão de inovação é um processo cumulativo, tá? Por isso que essas empresas rotineiramente investem. Bom, e aí a principal arma da concorrência, né? A gente já sabe que são as inovações de qualquer natureza, então considera aquele conceito amplo de inovação, não é só um novo produto, mas pode ser um método mais eficiente de produzir, comercializar, distribuir, tá? Isso conduz à permanente tendência a modificar a base produtiva, os produtos e a própria estrutura de mercado. Em paralelo, processa-se uma permanente mutação das empresas, né? Vocês viram na pandemia, as empresas tecnológicas, elas conseguiram, né, sobreviver e mudaram muito, certo? Porque a partir da inovação, as empresas, elas mudam,
certo? E a própria estrutura de mercado, né? Como eu disse, você considera o modelo do iPhone há 5 anos atrás, você vai ver que tem muita mudança. Tá? Agora, de um ano para o outro, geralmente é pouca mudança, né? O iPhone 11 foi que trouxe as 3, 4 câmeras, né? O iPhone 10 já era só uma câmera, tá? Mas, enfim, a gente vai ter aí várias mudanças, tá? Por mais que elas sejam pequenas, por mais que elas sejam incrementais, inovações incrementais, mas ocorre um processo cumulativo. Isso as empresas sabem, né? Como eu disse, já disse algumas vezes hoje. Ela sabe que se ela não inova, o concorrente o fará, né? Por isso, está na sua estratégia aí de concorrência, investir em inovação. Bom, seguinte. Bom, parte inseparável desse movimento de acumulação de capital, a concorrência capitalista, ela é uma disputa permanente entre empresas pela sobrevivência no mercado, mais do que pelo maior lucro possível, como eu falei para vocês, né? Ele vai rejeitar aquela premissa neoclássica da maximização do lucro, né, em todo o processo de tomada de decisão, tá? A ideia do Schumpeter é que a empresa, a prioridade dela é sobreviver, né? Ela luta para sobreviver nesse ambiente hostil em permanente mutação. E aí, é óbvio que ela quer um lucro alto, gente, né? Se ela está investindo capital, né? E capital vultoso, né? Muito capital, que a gente sabe que desenvolver ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, isso custa muito caro, tá? É lógico que ela quer o lucro maior possível, tá? Bom, e esse é o motor da dinâmica capitalista, porque lembram que é o processo de concorrência entre empresas, né? As empresas elas sabem que ela tem que inovar, senão o concorrente o fará, tá? Portanto, isso faz girar esse sistema capitalista, né, que está baseado, obviamente, né, nesse processo aí de geração e difusão de inovações. Bom, então a concorrência entre capitais, ao contrário de nivelar e homogeneizar os capitais, né, conforme se discute lá naquele modelinho de concorrência perfeita neoclássico, vai promover aquela hierarquia entre empresas, né, a contínua diferenciação dos produtores, né, isso aqui eu já falei hoje também, que é um dos pilares teóricos da economia industrial, que é justo essa questão da heterogeneidade entre empresas, tá? Então, é um recorrente processo de formação, de solução, consolidação de vantagens comparativas e posições monopolísticas, né? Porque, perceba, o sistema capitalista está em permanente mutação. Bom, isso é empurrado pela própria lógica da acumulação e reprodução do capital, né? E a busca pelo lucro extraordinário é permanente, né? Não, veja, ele se contrapõe à premissa da maximização do lucro, mas a empresa quer o lucro alto, tá? Isso é fato. Mas ela quer muito mais do que sobreviver. Vamos seguir. Bom, é um processo de enfrentamento dos vários capitais na busca da valorização, já falei isso hoje. As empresas movem-se nesse ambiente guiadas pela lógica da busca do lucro extraordinário ou de monopólio, mesmo que seja temporário, né? Já falei também isso hoje, tá? O monopólio revela-se não como contrário, mas como próprio objeto da concorrência. Ora, quem não quer inovar de modo que usufrua dos benefícios de só ela estar comercializando aquele produto, aquele serviço, que foi o caso da Uber, que foi o caso da Netflix, que eu já citei hoje, né? Então, óbvio que as empresas objetivam, sim, né, usufruir dos benefícios de um monopólio, né? Mas ela tem em mente que isso é temporário, por isso percebam, né? Lembra que Uber começou só com transporte, né? Intermediando aí a relação entre o usuário e o motorista, não é isso? Mas lembram que aí eles passam a inovar e tem Uber Eats, né? Não sei se ainda tem, mas até helicóptero, tem inclusive a corrida compartilhada, que é algo assim também inovador que a Uber criou, né? Porque, veja, se a corrida da Uber já era muito mais barata comparada ao táxi, imagine agora você compartilhando essa mesma corrida com outros usuários, né? Então, é como se você consegue mais 3 usuários, você paga um quarto daquele valor que já é baixo, né? Então, perceba, são empresas que não param de inovar. Netflix começou com serviço de streaming, ela comprava aqueles filmes antigos, mais baratos, né? E saía oferecendo aí para milhões, né, de usuários.
E aí ela viu que, veja, produzir séries também é lucrativo, então ela inova, né? E ela tem séries bem-sucedidas, como Casa de Papel, né? Entre outras. Então, a gente vai ter, de fato, aí empresas continuamente investindo em inovação, sabem? Bom, então, não é para se estranhar, portanto, que a concorrência esteja na base da tendência à concentração e centralização de capitais, né? É um pouco assim meio contraditório, mas é isso, né? É justo esse processo de concorrência entre empresas na luta pela sobrevivência, pela valorização, ela investe naquela arma poderosa que é a inovação, e aí há essa tendência à concentração e centralização, porque são empresas que rotineiramente estão investindo em ciência, tecnologia e inovação, portanto, elas são bem-sucedidas nesse mercado e tendem a perpetuar, né? Aí vejo o caso Apple, que eu já sei hoje, né? É impressionante assim como ela perpetua aí a sua posição, né? Nesse mercado. Então, há essa tendência intrínseca ao sistema capitalista, a tendência à concentração, centralização de capitais. Bom, no capitalismo, aí o tipo de concorrência que conta é ativa e ofensiva. Bom, agora vamos entender esses dois conceitos. Esse conceito, assim, a concorrência ativa e ofensiva é aquela concorrência baseada em inovações, tá? Porque isso é ativo, né? Eu citei para vocês 3 casos, tá? De empresas inovadoras que a gente, né, que vocês assistiram, né? Vocês viram essas mudanças no mercado a partir dessas 3 empresas e assistem ainda, né? Então, é isso que ele vai chamar de concorrência ativa e ofensiva, tá? É aquela que se dá por meio de inovações, ou seja, por meio de novas mercadorias, novas técnicas de produção, novas fontes de suprimentos, novos meios de transporte, novas fontes de energia, novos mercados, novas formas de organização, etc. Né? Aquilo que é novo para a empresa, que gera para ela o quê? Uma vantagem competitiva frente à concorrência, com a redução do seu custo, aumento da lucratividade. Ok? Então, isso é inovar. Então, são novos modos mais eficientes que os velhos, que, por sua vez, se tornam obsoletos, né? Aí a gente volta para aquele conceito da destruição criadora, colocada pelo Schumpeter. Bom, seguindo. Gente, eu estou só contextualizando essa discussão do Schumpeter, né? Porque vai que ele caia novamente no ENAD, e daqui a pouquinho a gente passa para as questões do ENAD, tá? Infelizmente, apenas 2, né? Mas aí a gente vai trabalhar essas questões. Bom, a forma tradicional de concorrência apoiada em preços, em qualidade, esforços de vendas, né, mais ainda dentro de um padrão rígido de condições invariantes, em particular métodos de produção, formas de organização industrial, mexem apenas nos lucros e nas produções da empresa. Veja só, aqui é a outra forma de concorrência. A gente viu aquela ativa e ofensiva, né, que é baseada em inovação. Mas as empresas também, concomitante, elas adotam estratégias de concorrência de forma mais tradicional, tá? Como, por exemplo, no oligopólio a gente sabe que é aquela tendência à formação de cartéis, né, de conluio, sejam tácitos, sejam expressos, tá? De modo que elas combinam preços, combinam parcelas de mercado, tá? Então, essa concorrência, né, baseada em preços, em qualidade, esforços de vendas, é uma forma mais tradicional que as empresas também investem. Inclusive, ele vai chamar isso, o Schumpeter, são estratégias de curto prazo, né? Passiva, tá? Porque é uma forma mais tradicional de concorrência. E, assim, os benefícios que advindos dessas estratégias, eles são de curto prazo, né? São mais imediatistas. Então, isso é menos importante? Não. Isso é tão importante quanto investir em inovação. Tá? Aí ele destaca isso, que as empresas elas investem concomitante nessas estratégias ativas, né, ofensivas, baseadas em inovação, e nas estratégias passivas, né, restritivas, cujo modelo de concorrência é mais tradicional, que é baseado em preço, qualidade, esforços de vendas, tá? Mas isso é importante por quê? Porque, veja só, a formação de cartéis, ele garante, por exemplo, a estabilidade da estrutura de mercado, né? Porque são empresas que estão atuando em oligopólio, estão protegidas por elevadas barreiras à entrada. Então, isso garante a estabilidade. E essas empresas, a partir daí, conseguem acumular
mais capital e destinar uma parte importante desse capital para ciência, tecnologia e inovação, porque a gente sabe que isso envolve muito investimento, né? Investimento alto, que isso é inacessível para pequenas empresas, por exemplo, né? Então, só as grandes empresas, a partir dessas estratégias de concorrência mais tradicional, elas conseguem também acumular capital para direcionar o investimento naquela estratégia mais ativa e ofensiva, que é baseada em inovações. Bom, agora veja, essa estratégia de concorrência ela é importante, mas ela mexe apenas nos lucros e nas produções das empresas. Enquanto a concorrência por inovações ativa e ofensiva, ela é a poderosa alavanca que no longo prazo, né, porque essas aqui são estratégias de curto prazo, tá? Mas a estratégia de inovação é de longo prazo, né, como eu falei para vocês, olha, para colher os frutos, né, geralmente isso demanda muito tempo, porque uma empresa para inovar de modo a ter uma vantagem decisiva, né, sobre custo, qualidade, aumentar a produção e produtividade, isso é longo prazo. Ah, professora, pode ocorrer no curto prazo? Pode, mas é exceção, tá? Via de regra é isso. Elas sabem que elas rotineiramente têm que investir e no longo prazo ela colhe os frutos, né? Como eu disse, se você pegar o iPhone, o modelinho, há 5 anos atrás, você vai ver que teve mudança considerável, tá? Porque é um processo, né? Esse processo de geração e difusão de inovação é um processo cumulativo que demanda tempo, tá? Então, é uma estratégia de longo prazo. Bom, vamos seguir. Temos uma síntese aqui, né? Então, revisando aquilo que a gente acabou de estudar, tá? Então, nessa luta aí sem tréguas contra os concorrentes, a forma mais importante de concorrência vai ser a inovação, pois permite a criação de novos espaços de valorização de capital, né? Pensa naquele processo assim de destruição criadora, de uma inovação radical, né? Isso realmente vai gerar novos espaços para a empresa valorizar o seu capital, né? Quando ela consegue lançar um produto novo, por exemplo. Então, nesse sentido, a inovação está na base da busca por lucros extraordinários. É um processo endógeno inerente ao sistema capitalista, né? A gente vê que as empresas mais bem-sucedidas são aquelas empresas, de fato, assim, inovadoras, né? E que conseguem se perpetuar aí no tempo. São aquelas que rotineiramente investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bom, as empresas não exercem, durante todo o tempo, esse tipo de concorrência mais agressiva, né? Como eu disse, essa concorrência baseada em inovação, ela é de longo prazo, né? Porque não é sempre que ela vai ter a inovação, né? Vai ter essa arma aí, vai puxar o gatilho. Não é sempre que ela vai conseguir inovar. Tá? Então, ela tem diferentes intensidades, diferentes momentos, né, que é o ativo ofensivo, baseado em inovação, que é de longo prazo, mas temos o passivo defensivo, que é de curto prazo, e aquela concorrência mais tradicional que a gente visualizou no slide anterior. Tá? Mas é preciso ter claro que a inovação de qualquer natureza, né, aquele conceito amplo, não é só um novo produto ou um novo serviço, mas pode ser um modo mais eficiente de se organizar, distribuir, comercializar, transportar, tá, gente? Então, essa sim é a principal e a mais poderosa arma que uma empresa pode lançar mão contra seus rivais, né? Contra seus concorrentes. Então, essa realmente, porque a inovação, ela aumenta a produtividade, né? E aí essa empresa se torna mais competitiva frente aos seus rivais. Então, de fato, é a inovação essa poderosa arma. Bom, então o Schumpeter ele adota essa perspectiva de longo prazo, né? Ele mostra que as chamadas práticas monopolistas ou restritivas, elas são necessárias, as de curto prazo, baseado naquele modelo de concorrência tradicional que nós estudamos, né? E não ineficientes, né? No contexto de estratégias competitivas mais amplas de objetivos e horizontes. Tá? E aqui são exemplos de práticas restritivas que eu já expliquei para vocês: rigidez de preços, os acordos tácitos, né, a formação de cartéis, sejam tácitos, sejam expressos, tá? Então, tudo isso é exemplo aí daquele modelinho de concorrência mais tradicional. Bom, obviamente, dentro desse processo de inovação, algo que é importante também são os artifícios protetores,
tá? Que a gente estuda aquele processo de patenteamento, né? Onde as empresas buscam, né? Lutam para patentear suas inovações, tá? Para usufruir dos benefícios de um monopólio temporário enquanto vigorar a patente, ela vai usufruir disso, né? Os segredos temporários de processos, tá? Essas empresas que desenvolvem muita tecnologia, muita inovação, de fato, assim, ela tenta, né, fazer tudo isso num processo aí de muitos segredos. Petrobras faz isso, tá? Contratos antecipados de longo prazo. Então, todos esses artifícios protetores, eles vão ser importantes dentro desse processo de geração e difusão de inovação, tá? Essas reações preventivas podem mostrar-se desnecessárias a posteriori, mas a priori elas são indispensáveis, tá? Bom, vamos seguir. Já está finalizando. Então, nessa busca incessante por manter e ampliar esses espaços de mercado, as empresas, em particular as empresas líderes, né, vão adotar essas estratégias de concorrências ofensivas ativas, né, lembrando que são as baseadas em inovação, tá? Os resultados, eles são visíveis lá no longo prazo, né? Porque a partir desse processo de geração, de difusão de inovações, as empresas vão conseguindo o quê? Reduzir seus preços, né? Aumentar sua produção de modo vigoroso, né? Vão melhorar a qualidade e vão melhorar a produtividade. Conforme eu disse para vocês, é um processo cumulativo. Com o passar do tempo, as empresas vão acumulando vantagens competitivas e vão se tornando, né, melhor posicionadas frente aos seus rivais. Bom, mas lembrando que esse processo de geração e difusão de inovação envolve muitos riscos e incertezas, envolve muito dinheiro, né? Porque vocês pensam, indústria farmacêutica, na busca de uma vacina, né? Como a gente viu aí na pandemia. Envolve investimento muito custoso, tá? E pode não dar certo, né? Pode não dar certo. Se der certo, ótimo, né? Mas pode não dar certo, então tem muitos riscos aí, incertezas, tá? Por isso que, paralelamente, as empresas adotam estratégias de concorrências passivas defensivas, né? Que são aquelas estratégias de concorrência mais tradicional. Não, investe na melhoria da qualidade, né? Rigidez de preços, acordos tácitos ou expressos com outros concorrentes, tá? Combinando suas parcelas, seus preços. Isso busca o quê? Resultados mais imediatos. Então, isso também é importante para garantir a estabilidade do mercado onde a empresa está atuando, né? Então, são estratégias de curto prazo que também têm peso muito importante, porque, embora as ativas e ofensivas baseadas em inovação sejam aí as estratégias mais importantes, mas isso envolve riscos e incertezas. Por isso que é importante se proteger com essas estratégias de concorrência mais tradicional. Bom, vamos seguir. Então, essas práticas restritivas de curto prazo, né, vão buscar justo aquela estabilidade, a sustentação de vantagens competitivas, né, criadas inclusive pelo processo de inovação, né? Então, conforme eu falei para vocês, esse tipo de prática restritiva, para que elas possam ser adotadas, é importante que existam barreiras à entrada, né? Porque novas empresas, elas devem ser impedidas de entrar, senão acaba tirando a estabilidade do setor, né? E aí compromete a rigidez de preços, compromete os acordos, né? A combinação das parcelas de mercado que as empresas fazem, por exemplo, tá? Então, e essas barreiras à entrada, elas são criadas ao longo do processo de destruição criadora, né? Inclusive, tá? Porque para se chegar no setor que foi alterado aí não é tão fácil assim, né? A gente sabe que aí nós teremos barreiras à entrada, essas novas empresas elas terão que enfrentar uma série de dificuldades para entrar no setor, né, que acabou de ser criado, por exemplo. Isso requer tempo e capital virtuoso, inclusive. Bom, então, olha, esses autores dessa linha heterodoxa, né, eles perseguem a ideia de que o oligopólio é o
né? E é a estrutura de mercado que é idealizada pelos teóricos da economia industrial, né? Se contrapondo aos teóricos da escola neoclássica, onde a concorrência perfeita é o modelo ideal. Tá? Então, a gente vai ter aqui o Peter colocando que o oligopólio, com suas condições restritivas, é pré-condição para o desenvolvimento a longo prazo, né? Independentemente de o motor básico da inovação ser o lucro, né? O resultado vai ser o quê? Mercados ampliados, né? Melhoria das condições de produtividade, né? Isso é benéfico para a sociedade, porque são essas empresas inovadoras que atuam em oligopólio que vão estar sempre oferecendo um serviço melhor, né? Com ou um produto melhor, com a qualidade melhor, produtos novos, né? Então, nós teremos aí uma renovação nesse mercado, métodos mais eficientes de comercializar e distribuir, certo? Vocês viram na pandemia como esses grandes grupos, eles, de fato, eles melhoraram a logística, né? Impressionante, tem determinadas capitais que Magalu, Americanas, Amazon, né? Eles entregam em horas, né? Em uma hora, seu produto está em casa e chega. Impressionante, eu já comprei na Magalu e eles disseram, olha, amanhã já está na tua casa. Eu digo, gente, vou comprar, né? Já queria comprar, não para testar isso, mas enfim, chegou no outro dia, né? No outro dia e veio da Bahia, tá? Veio porque eles acabam distribuindo bem, né, seus canais aí, tá, os estoques, né, muito bem distribuídos em locais estratégicos, e aí conseguem, né, eu fiz agora uma compra na Amazon pro Dia das Crianças, né, meu filho, e aí eu vi que eles colocaram, ia ser 2 dias depois do Dia das Crianças, mas aí eles faturaram e disseram, não, vai chegar antes do Dia das Crianças, eu digo, oh, entendeu? Então, eles realmente, assim, eles melhoraram muito logística, né, investiram, e é isso, né, é isso que a gente tem, né, é o oligopólio que vai gerar essa condição melhor, né, o caso geral, o caso melhor aí para a sociedade como um todo, a partir aí dessa discussão apresentada pelo Schumpeter também. Bom, então o desenvolvimento no longo prazo no capitalismo vai depender dessas práticas restritivas no curto prazo. Então, perceba, ele fala que esse processo de geração, difusão de inovações é importantíssimo, né? Porque acumula, né, vantagens competitivas para as empresas, mas é importante que elas também continuem adotando estratégias de concorrência tradicionais. Bom, então, né, assim a gente tem que a empresa oligopolista, ela é o agente principal do processo de destruição criadora, né? Ela que é inovadora, ela que é progressiva, certo? Pois é a única capaz de aplicar as políticas restritivas, né? Porque ela está protegida por altas barreiras à entrada, e de se defender dessas instabilidades no sistema. Como resultado do oligopólio, a busca pela inovação é consciente e sistemática, como eu disse para vocês, faz parte da rotina das empresas investir em inovação, né? Investir em pesquisa, investir em ciência e tecnologia, tá? Então, isso faz parte da atuação rotineira dessas empresas. Bom, por fim, né, a gente está chegando quase lá, pode-se dizer que uma das grandes contribuições teóricas do Schumpeter vai ser mostrar que existe uma falsa oposição entre monopólio e concorrência. Não, na verdade, né, nesse processo de concorrência, as empresas estão lutando por posições monopolísticas, certo? Então, o processo competitivo em que está inserida a grande empresa tem dois movimentos complementares indissociáveis, né, o defensivo passivo e o ofensivo ativo, baseado justo, né, naquilo que a gente já colocou, tá? Aqui está só resumindo, né? Esse momento aqui, esse movimento defensivo passivo, ele está baseado em manobras defensivas da grande empresa monopolista, né, a partir das práticas restritivas de curto prazo, né, visando o quê? A preservação, sustentação de posições estabelecidas, né? Então, a rigidez de preços, acordos tácitos ou expressos de preço, né, formação de cartéis, combinação de parcelas de mercado, tá? Uma melhoria na qualidade. Então, tudo isso nós teremos como essas manobras defensivas aí dessas empresas. E tem um outro movimento que é indissociável, né, e que é complementar, que é o ofensivo ativo, tá? Que é uma estratégia de longo prazo, né, conforme eu já destaquei para vocês, mas tem um alto poder ofensivo, que justo porque é baseado naquela arma, né, que é a principal arma que a empresa tem para lutar, que luta aí para sobreviver nesse mercado, são as inovações, tá? Porque ela busca o quê? Vantagens competitivas em termos concretos. Esse poder é frequentemente exercido por meio da diversificação produtiva, que é uma outra discussão, tá, gente? A diversificação produtiva, ela
A gente, inclusive, trabalha isso na pós-graduação, não na graduação, então acredito também que não vai cair no ENAD, mas o que é diversificação produtiva, assim, a grosso modo, tá? Porque tem vários tipos, mas é quando a empresa parte para um novo setor diferente da sua atividade original. Por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola era só bebida, né? Só refrigerante, tá? Basicamente, era isso. Hoje você tem o quê? Hoje você tem novos, hoje você tem confecção, né? Você tem tênis da Coca-Cola, boné da Coca-Cola, camisa da Coca-Cola, garrafa personalizada da Coca-Cola, então ela está atuando para novos setores. E é isso que a grande empresa oligopolista faz, né? A gente tem todas atuando no mercado financeiro, certa financiarização das empresas, né? A internacionalização, abrir filiais no exterior, então tudo isso é é um processo, é uma estratégia de crescimento, né? Na verdade, a, a abertura de filiais no exterior não é diversificação produtiva, tá? Porque diversificação produtiva é justo partir para novos setores, assim, a grosso modo. Tá? Mas é o processo de fusões e aquisições, né? E isso está vinculado aí a esse conceito de diversificação produtiva, certo? Vamos seguir, porque eu acabei falando de várias estratégias de crescimento, porque a inovação é uma estratégia de crescimento também que as empresas adotam, tá? Mas isso, assim, fica muito mais claro quando parte para pós-graduação, né? Mas a gente para aqui a discussão, porque a nossa discussão é de graduação. Bom, então, como sempre subordinada a essa lógica geral da valorização do capital, a empresa capitalista, né, sobretudo aquela oligopolista, ela vai procurar, além de conseguir lucros altos, né, lucros extraordinários, sustentar essas vantagens adquiridas, né, e como é que ela sustenta? Ela sustenta conjugando práticas de curto prazo e de longo prazo, que são aquelas práticas de concorrência tradicional, né, de curto prazo, e são as práticas de longo prazo baseadas em inovações. Tá? Então, isso, concomitante, garante a sustentação dessas vantagens competitivas que essas empresas acumulam. Bom, e exatamente porque assim age, é que se constitui, especialmente à medida que crescem suas dimensões, né, essa empresa capitalista, numa máquina de crescimento, né? Ou seja, na mais poderosa máquina de progresso econômico, e em particular da expansão a longo prazo da produção total, né? Gente, quem segura, né? Quem segura uma Apple, quem segura uma Google, né? Quem segura essas empresas, uma Netflix, certo? Quem segura? Essas são verdadeiras máquinas de crescimento, né? Então, essas empresas que realmente estão numa posição privilegiada, né, melhor posicionada nessa hierarquia, elas acabam se sustentando, né, nesse processo cumulativo de vantagens competitivas. Isso é imutável? Claro que não, né? Claro que não, né? Mas isso demanda tempo, né? Porque vocês viram que as inovações elas ocorrem em surtos, inovações radicais que rompem, né? Aquele processo de destruição criadora, ele é de longo prazo, né? Mas a partir vão surgindo novas empresas inovadoras, né? Ou essas empresas podem criar novos mercados também, né? Ou expandir seus mercados, tá? Porque existe aquilo que vocês estudaram na economia industrial, que a Joan Robson coloca, a natureza multifacetada da concorrência, né? Então a empresa lança mão das mais variadas estratégias de crescimento. E assim, o céu é o limite, né? Essas empresas, elas não param de crescer, são verdadeiras máquinas de crescimento. Bom, por fim, esse é o último slide do Schumpeter, tá? A gente tem aqui, né, que isso não se dá a despeito mas em grande parte devido exatamente à adoção dessas manobras defensivas monopolistas em perfeito acordo com as estratégias ofensivas inovadoras, né? Então, para Schumpeter, é preciso reconhecer que a concentração crescente não leva inexoravelmente à acomodação do mercado das empresas. Pelo contrário, né? O sistema capitalista está em permanente mutação, e o motor que o faz girar é esse processo de concorrência entre grandes empresas que estão lutando para sobreviver nesse ambiente hostil e em permanente mutação. Então, percebam, é cíclico, né? Então, é isso, gente, tá? Essa foi a recuperação, né? Eu recuperei aí noções, tá? Da discussão apresentada pelo Schumpeter, que a gente trabalha em economia industrial, mas vamos partir, né, para as outras questões, para as questões agora do INADE. Veja, professora, a próxima questão do Enato que a gente vai trabalhar tem a ver com o seu conteúdo, vocês vão ver que
dá para responder sem ter como parâmetro o conteúdo, certo? Essa questão do Schumpeter é colocada no ENAD. Então, veja, é um viés ortodoxo que eles seguem, tá? Então, a minha sugestão é vocês gastarem energia realmente com micro 1 e micro 2, né? Porque eles seguem essa tendência aí hegemônica, né, ortodoxa, da escola neoclássica. Bom, então vamos lá, olha, no ENAD 2015 tem a questão 15, tá? Vamos ler o enunciado. Produzir significa combinar materiais e forças que estão ao nosso alcance. Produzir outras coisas, ou as mesmas coisas, com método diferente, significa combinar diferentes materiais e forças, na medida em que as novas combinações podem, com o tempo, originar-se das antigas por ajuste contínuo, mediante pequenas etapas, né? Aí vocês pensem no iPhone, né? Então, ele vai se ajustando, né? Há certamente mudança, possivelmente haja crescimento, né? Crescimento econômico, leia-se, mas não um fenômeno novo, nem um desenvolvimento em nosso sentido. Porque, veja, ele está falando aqui nessa questão de inovações incrementais, né? E não de inovações radicais que vão gerar aquele processo de destruição criadora. Então, está aqui, ó, eles adaptaram de Schumpeter, né, da teoria do desenvolvimento econômico, a investigação sobre lucros, capital, juros e ciclo econômico, e vamos continuar com o enunciado. Bom, uma aplicação do pensamento schumpeteriano, a dinâmica de sua função de produção pode ser representada por meio da derivação parcial da função de produção da renda, né, do produto, certo? E das respectivas produtividades marginais, conforme a equação. Então, percebam, eles mesclaram, né, mesclaram o conteúdo heterodoxo com ortodoxo, né, e o viés de análise, ela é ortodoxa, tá? Então, portanto, por isso que eu digo para vocês, gastem mais energia lá com a micro 1 e com a micro 2. Então, a gente tem aqui, a partir da equação, ó, a gente tem Y, que é o nível do produto, e aí a gente vai ter, né, a derivação, né, do N, que é terra, K, capital, tá? E meios de produção, L, trabalho, S, inovações tecnológicas, que essa é a discussão importante trazida aí pelo Schumpeter, né, o pai da inovação, e é meio sociocultural, porque vocês sabem, percebam, olha, aqui no enunciado eles estão falando, ó, em crescimento e estão falando em desenvolvimento. Então, levando em consideração esses dois conceitos que são distintos, né, porque para você chegar no desenvolvimento, você tem que ter crescimento, né, mas não necessariamente para você crescer, você precisa desenvolver, certo? Desenvolvimento é muito mais amplo, envolve questões o quê? Socioculturais, né, envolve tudo isso, eu diria. Né? Isso que eles estão querendo mostrar na questão, tá? Envolve aqui, é o produto crescendo, né? Mas a partir, olha, todas essas variáveis, né? Independentes vão influenciar o crescimento do produto, tá? Então, para se promover o desenvolvimento econômico, é necessário que ocorra, né, tanto o crescimento aqui em todas essas variáveis, né, então, inovações tecnológicas e o meio sociocultural, porque a gente sabe que desenvolvimento econômico é parte dessa ideia, justo disso, né, daquela promoção do bem-estar social, né, então, é muito mais amplo, não só são questões econômicas, são questões sociais também, a melhoria do bem-estar social como um todo. Né? Por isso que o Brasil não é um país desenvolvido, porque a gente tem muita desigualdade, né? Em vários sentidos, né? De renda e as demais variantes. Vamos lá. Então, com base no exposto acima, avalie as afirmações a seguir. Aí a gente tem, ó, 3 afirmações. Vamos lá. As produtividades marginais das inovações tecnológicas e do meio sociocultural positivas, né? Então, a produtividade marginal está aqui das inovações, né? Então, maior que zero. E as produtividades marginais da terra, do capital e do trabalho, iguais a zero. Indicariam a ocorrência de desenvolvimento econômico. Bom, gente, levando em consideração aquele conceito amplo de desenvolvimento econômico, vocês acham que isso aqui está certo? Tem como ser zero aqui, produtividades marginais da terra, do capital e do trabalho, para promover o desenvolvimento econômico? O que, é que vocês acham?
E aí? Vocês não interagem, não, é? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, vocês não interagem, nossa. Provavelmente não. Obrigada, Cássio, pela interação. Isso mesmo, né? É um conceito muito amplo. Certo? Desenvolvimento econômico. Tem como você promover desenvolvimento econômico sem aumentar a produtividade, ó, marginal da terra, do capital, né? Lembrando que esse capital é o capital físico, né? Máquinas, equipamentos, instalações, né? Tudo aquilo que é necessário para se produzir bens e serviços, tá? E não é capital físico, dinheiro, certo? Trabalho, né? Então, é, já podemos, né, descartar essa afirmativa aí, tá? Deu para entender, né? Qualquer dúvida, tá, gente? É, é só clicar aí no ícone da mão, ou colocar no chat, ou ligar o microfone, tá? Fiquem à vontade, a interação é super bem-vinda. Obrigada, viu, Cássio? Então, você está certo, provavelmente não, é não mesmo, né? Isso aí está incorreto. Vamos para a segunda agora. Deixa eu abrir aqui. As produtividades marginais do capital, do trabalho, da terra, positivas, né? Então, a gente tem aqui, ó. Elas são maiores do que zero. E das inovações tecnológicas e do meio social, cultural iguais a zero, indicariam a ocorrência de crescimento econômico. Veja, a gente vai ter positiva, a produtividade marginal do capital, do trabalho e da terra, né? A gente lembra daqueles que vocês estudam lá no Marshall, né? No Marshall que vocês estudam, né? Esses três fatores de produção principais, né? Terra, capital e trabalho, certo? Então, isso seria suficiente para promover um crescimento econômico? Né? Lembrando que terra é tudo aquilo, né? É aquele bem terra, certo? Como já fala, né? Tudo aquilo que você vai utilizar para a produção. Capital vai ser o capital físico, né? Máquinas, equipamentos, instalações, edificações, tá? E trabalho é a mão de obra, tá? Isso já é suficiente para promover a ocorrência do crescimento econômico? O que é que vocês acham? Alguém mais quer falar? Sem inovações, acho que não. Então, veja só, Cássia. A inovação, você viu que a inovação, a ideia de inovação do Schumpeter é aquele processo de destruição criadora, né? Rompe a velha estrutura, o velho setor e cria-se um novo, tá? Essas inovações que ele está falando lá no enunciado, né, da adaptação que ele fez do livro do Schumpeter, está falando de inovações incrementais, tá? Mas veja, só esses três fatores de produção, vocês lembram que quando vocês estudam lá na Micro 1, por exemplo, vocês vão estudar questões relacionadas aos fatores de produção, terra, capital e trabalho, né? E a inovação, ela é fixa, lembra? Né? Lembra que parte-se da ideia de que a inovação é dada, porque se ocorrer inovação tecnológica, a função de produção altera, né? Então, a inovação, ela de fato, ela vai aumentar a produtividade. E aí ela gera muito mais do que crescimento, né? Nesse processo cumulativo, tá? Ela vai gerar, ela é capaz de gerar desenvolvimento econômico, porque é o caminho, né? Tanto que, assim, dentro dessa corrente, né, schumpeteriana ou neo-schumpeteriana, a inovação, ela é, assim, é primordial, tá? É indispensável para a promoção do desenvolvimento econômico. Então, nós temos aqui ele está falando de crescimento, né? Crescimento econômico a gente já sabe que é algo, né, mais específico, tá? Então, é verdadeira, tá? Essa segunda afirmação aqui, tá? Porque ele está falando, olha, essa questão do meio sociocultural, a gente sabe que é muito mais amplo, então isso está relacionado ao desenvolvimento, mas em relação ao crescimento econômico, tá? Só esses três aqui já são suficientes para promover, que é terra, capital e trabalho, são aqueles três principais fatores de produção, né, que vocês estudam desde a introdução à análise econômica, né, que vocês já vão estudar e aí se reforça em microeconomia 1, ok? Ficou claro, gente? Posso seguir para a terceira afirmativa? Ok, obrigada, Cássio. Vamos para a terceira. Ó.
As produtividades marginais, obrigada, Maria Aline. As produtividades marginais do capital, do trabalho, da terra, das inovações tecnológicas e do meio sociocultural positivas, né? Então, a gente tem tudo. Se todas essas variáveis, né, ó, deixa eu voltar lá no modelo só para vocês relembrarem. Ó, são todas estão sendo positivas, maiores do que zero, ó. Eu tenho terra, tenho capital, tenho a produtividade dos meios de produção, né, capital, do trabalho, tá? Inovações tecnológicas e meio sociocultural. Se tudo isso é positivo, isso vai promover o quê? Olha o que ele está. Indicaria uma ocorrência de desenvolvimento econômico, e aí, o que vocês acham? Essa... Sim, muito bem, Cristian. É isso, né? Então, esse é o gabarito, gente, ó. É correto que se afirma em... Obrigada, Maria Aline também colocou, sim. Então, é correto, né? Todas essas variáveis são capazes de mexer lá no produto e promover aí, de fato, o desenvolvimento econômico, tá? Então, um apenas, não, né? Dois apenas, também não. Um e três apenas, não, tá? Dois e três apenas, tá? Então, um, dois e três não, porque um tá errado. Então, a gente tem o gabarito, a letra D de Denísia, certo, gente? Então, o gabarito é esse, letra D. Ficou claro? Eu queria, assim, ter muito mais questões para a gente explorar, certo, do ENAD, de economia industrial, mas, infelizmente, não tem, né? Porque eles seguem essa linha ortodoxa. Porque fica muito mais animada a aula, né? Quando a gente trabalha a partir de exercícios. Vamos lá. Verdade, né, Maria Aline? Pois eu sei, enquanto professora eu sei disso, mas é como a aula hoje é ENAD, certo? Então eu tenho que me basear no ENAD, né? E me baseando no ENAD, o único autor que eles colocaram que tem essa discussão heterodoxa é o Schumpeter, né? Por isso que eu fiz aquela busca, né, aquela recuperação de noções do Schumpeter para vocês. E espero que até caia, né? Porque aí vocês já vão estar mais preparados, caso caia Schumpeter. Mas vamos para uma outra, que é o mercado de crédito, que é outro mercado também, que é importante para a promoção do desenvolvimento econômico, que o Schumpeter coloca, né? Inclusive aí na sua teoria, tá? É a questão do INAD 2018, tá? É a questão 32. Vamos ler o enunciado. O sistema financeiro tem como objetivo intermediar a alocação de recursos entre agentes deficitários e superavitários. Entretanto, durante esse processo, há a possibilidade de ocorrer assimetria de informação entre a instituição financeira e o agente tomador de recurso. Lembrando, gente, a assimetria de informação é diferença, tá? Diferenças de informação aí entre a instituição financeira e o agente tomador de recurso, o que aumenta o risco de crédito. Isso é verdade, né? Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Vamos ver. Vamos ver essas assertivas aqui, ó. A primeira. A seleção adversa e o risco moral são dois importantes problemas microeconômicos derivados de assimetria de informação observadas no mercado de créditos. Veja, eu vou ler toda e daqui a pouquinho eu volto para os conceitos, tá? Por quê? O risco moral faz com que a taxa de juros cobrada ao agente adimplente seja maior e a seleção adversa faz com que bons pagadores aumentem suas demandas por crédito. São dois conceitos, assim, do mercado de crédito, e são bem específicos, né? Aí por isso que eu quis trabalhar essa questão, né? Porque, veja, a economia industrial, ela é muito mais, assim, é uma disciplina mais reflexiva, né? É uma disciplina mais filosófica, digamos assim, tá? Porque é uma corrente alternativa que se coloca frente ao pensamento hegemônico, né? Aquilo que vocês estudaram lá na Micro 1 e na Micro 2. Então, eu vejo que essa questão, esse mercado de crédito, eu acho que vocês não estudaram especificamente. Estudaram em Micro 1 e Micro 2? Não, né? Micro 1 não e Micro 2 também não, né? O mercado de crédito. Me digam aí. Não, isso, não. Veja. E aí eles vão utilizar dois conceitos, né, bem específicos, ó, seleção adversa e risco moral. Que aí, se o aluno não souber o que é, fica difícil de responder,
Concordam comigo? Então, eu resgatei esses dois conceitos, tá? Para trabalhar com vocês. Para a gente entender. Aí tem as exceções, né? Assinale a opção correta, mas vamos primeiro entender o conceito para a gente ver lá o que é verdadeiro e o que, se tudo é verdadeiro realmente, né? Ou se tem questões falsas ali, naquelas duas assertivas. Vamos lá, ó. O que é seleção adversa? Refere-se a uma situação em que, na realização de um negócio, uma das partes tem uma informação, tem mais informação do que a outra, né? Então, veja, talvez em mercado de capitais com Marco Jorge, isso mesmo. Mas veja, aí é uma questão, isso talvez, Porque essa disciplina de mercado de capitais, eu mesma, na graduação, nem existia. Eu não estudei. Eu não sei se ela é optativa ou ela é obrigatória. É obrigatória, gente, mercado de capitais? Me digam aí. Porque quando eu me formei foi outra estrutura curricular, é obrigatória, ai, que bom. Então, essa disciplina eu não vi. Não tinha na minha estrutura curricular, quando eu graduei em economia aí na UFES. Aí na UFES eu digo assim, porque eu não estou na UFES, né? Eu estou em casa. Mas, né? Na nossa UFES. Bom, então vamos lá. Vamos voltar para esses dois conceitos, porque essa questão estava no caderno de microeconomia, tá? Por isso que eu trouxe para a gente trabalhar em sala de aula. Em sala de aula, não, né? Na videoaula. Veja, esses meus. Tá tudo bem. Agora tá uma confusão, porque já voltou para o presencial e agora eu estou dando remota. Aí veja, os termos, né? Eles acabam se confundindo, né? A cabeça confunde. Mas vamos lá. Ó, seleção adversa é uma situação, né, onde uma das partes tem mais informação que a outra. Então, faz sentido, né? Porque a gente estava falando de assimetrias de informação, onde quem está dando crédito e quem está pegando crédito, né? A instituição que está concedendo crédito e o tomador do crédito. Então, a gente vai ter essas assimetrias de informação, vai ter diferenças aí, e vai ter essa seleção adversa, né? Entendeu o que é risco moral? Tá? Risco moral refere-se à possibilidade de um agente econômico mudar seu comportamento a partir da leitura de diferentes contextos nos quais ocorrem as transações econômicas. Então, esse risco moral é consequência direta da assimetria de informação. Perceba, advém desse processo. Então, percebam que os dois, de fato, né, são consequências desse processo de assimetria de informação, né, entre a instituição que está concedendo crédito e entre aquele tomador de crédito. Tá? Então, esse risco moral, percebe, é quando uma das partes, digamos assim, quem tomou o empréstimo não vai, quem tomou o crédito não vai pagar, né? Ele não vai agir de acordo com o contrato, por exemplo, né? Então, isso envolve aí o risco moral, certo? Vamos voltar lá para a questão para a gente entender novamente, uma vez agora que a gente já resgatou esses dois conceitos, para a gente entender essa questão. Ó, a gente tem aqui, ó. O sistema financeiro tem como objetivo intermediar, né, a alocação de recursos, tarará, entre os agentes deficitários e superavitários, tranquilo. Durante esse processo, há a possibilidade de ocorrer assimetrias de informação, sim, a gente sabe que tem inadimplência, né, então a gente tem essa possibilidade de ocorrer, né, entre a instituição financeira e o agente tomador de recursos, né, o que aumenta o risco de crédito, tá? Porque isso, de fato, vai aumentar. Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação. A seleção adversa, né, que é quando há assimetrias de informação entre as duas partes, e o risco moral é quando um agente age de modo diferente do que estava previsto, né? São dois importantes problemas microeconômicos derivados de assimetria de informação observada no mercado de créditos. Concordam? Isso aí está certo, né? Agora, por quê? Vamos ver se a explicação está correta. Concordam, né? Certo. Ó. O risco moral faz com que a taxa de juros cobrada ao agente adimplente seja maior. Isso mesmo, né? Vocês sabem que a taxa de juros ela acaba sendo maior porque por conta do inadimplente, por conta daquelas pessoas, porque quando se oferece, né, quando se concede o crédito para o tomador de recursos, tá? A gente vai ter o quê? Não se sabe se ele vai agir de acordo com o contrato, se vai de fato pagar, né? Então, por conta dos inadimplentes passados, se cobra um juro mais alto,
né? Então, faz todo sentido. Agora vamos ver o restante. E a seleção adversa faz com que bons pagadores aumentem suas demandas por crédito? Tem, gente, algum impacto da seleção adversa, né? Que tem justo a ver com essa diferença de assimetrias entre as duas partes aí. Então, isso vai fazer com que os bons pagadores aumentem suas demandas por crédito? Não faz nenhum sentido, certo? Então, isso aí, né, não tem nenhuma relação. Ok? Concordam comigo? Agora vamos para a resposta, que a gente deve marcar. Se ficou alguma dúvida, é só falar aí, viu, gente? Vamos lá. A respeito das asserções, assinale a opção correta. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da 1. Não, as duas não são verdadeiras. Você lembra que a segunda parte da segunda asserção está equivocada, tá? Então, não é a letra A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. Veja, aqui mais uma vez está dizendo que a 1 e 2 são verdadeiras, então está errado. Letra C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira, ok. E a 2 é uma proposição falsa. Concordam? Letra C até aqui, né? Mas vamos ler o restante, porque a gente tem que ler, né? Letra D, ó. A asserção 1 é uma proposição falsa? Não, ela é verdadeira. E a 2 é uma proposição verdadeira? Não, ela é falsa. As asserções 1 e 2 são proposições falsas? Não, né? Então, o gabarito é letra C de casa. Tá? Então, cadê o gabarito? Letra C de casa. Tá, gente? Essa é a letra correta. Ficou alguma dúvida, gente? Eu, realmente, assim, eu sinto muito não ter mais questões do ENAD para a gente trabalhar, certo? Porque isso traz uma dinamicidade, né, para a aula. Amo trabalhar, assim, questões, tá? Mas é porque é justo, é isso, o viés que eles seguem aquela linha ortodoxa, tudo certo, né, Maria Aline? Obrigada aí pelo retorno. Bom, então é isso, tá, gente? A aula está gravada, se vocês quiserem recuperar mais uma vez aí essas questões e o conteúdo do Schumpeter, né? Porque de todas as provas que eu analisei, apenas o Schumpeter foi o autor heterodoxo que eles utilizaram. E mesmo assim, vocês viram, né? Eles fizeram aí aquela viesada para a discussão ortodoxa. Tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Estou na torcida aí, né? Para que vocês tenham um bom desempenho aí, um excelente desempenho. Bom não, bom é pouco, um ótimo, excelente desempenho no ENAD, né? Vale a pena, tá, gente? Estudar, né? Um pouco, recuperar e se comprometer, tá? Porque, vejam, é o diploma que vocês vão carregar da UFES, tá? Então, é muito bom que vocês carreguem o diploma de uma universidade, de um curso que tenha sido bem avaliado pelo MEC, né? E de um curso que continue a existir, né? Que vocês sabem que a gente já teve risco já teve visita do MEC, porque a nossa nota no ENAD estava baixa, né? Então, assim, é um compromisso que todos têm que ter, tanto professores como alunos, né, com o nosso curso, porque foi o curso que vocês escolheram, o curso que vocês estão concluindo, e o curso que você vai levar para a vida de vocês, é o diploma da UFES, tá? Então, assim, façam valer, né? A gente quer contar com essa colaboração, né, com esse comprometimento de vocês, tá? E eu estou torcendo, né, que tudo dê certo. Tá? Boa sorte aí para vocês. Tudo de bom. Obrigada por estarem aqui. E aí, depois, a gravação vai ser disponibilizada para vocês. Então, estou aberta aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, o momento é agora, por favor. Maria Aline colocou no chat. Obrigada, professora. Obrigada também, Maria Aline, por estar aqui. Tá? Disponha. É um prazer estar aqui passando para vocês um pouquinho assim de conteúdo. Se não tiver mais ninguém para falar, gente, estão liberados, boa noite, né? Eu, como anfitriã, vou aguardar todos saírem. Muito obrigada pela participação. E até a próxima. Boa noite para todos. Obrigada.